Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fernando Cruz aqui do canal Descomplicando o Salesforce. E pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um overview aqui pela org que vocês solicitaram. Tá? Qual que é o intuito desse vídeo? O intuito desse vídeo é que vocês consigam já ir se acostumando com a carinha aqui do nosso ambiente de desenvolvimento, para que vocês possam já começar os seus estudos, começar a desenvolver seus aplicativos aqui dentro, tá? Mas para isso a gente precisa passar por alguns tópicos, porque talvez você esteja chegando agora, não conhece Salesforce ainda e vai ficar um pouco perdido nessa interface, certo? Bom, primeira coisa, pessoal, eu vou pedir para vocês modificarem o idioma. Vocês podem ver aqui que a gente está no idioma português do Brasil, né? Então eu vou pedir para vocês modificarem o idioma para inglês. Por quê? Boa parte do material que vocês vão encontrar por aí vai estar tudo em inglês, tá? Mas ainda assim vocês conseguem fazer a tradução, né? Fazer a tradução e trabalhar e estudar da mesma forma. Porém, tem uma questão, nas próprias atividades do Trailhead, ele vai pedir lá, por exemplo, cria um campo, cria um objeto com nome tal, cria um campo, adiciona um campo com este nome. E aí esses nomes lá no Trailhead vai estar em inglês. Tá? E se você fizer a tradução, ele vai traduzir, né, aquele nome para português. E aí quando você executar a sua atividade, ele vai acabar que não vai encontrar e você não vai conseguir computar aquela atividade como concluída. Tá? Então é muito importante que vocês, ao criar, ao desenvolver, já escrevam tudo em inglês, tá? E também faz a leitura lá no Trailhead e utilize os nomes, tudo que ele pedir lá certinho em inglês. E para isso vai facilitar muito a vida de vocês, vocês não terem o idioma aqui da sua org também para inglês. Como que a gente faz isso, tá? Vocês vão clicar aqui nessa fotinha de vocês aqui em cima e clica aqui em configurações. Clicando aqui em configurações, ele vai abrir informações pessoais, então os meus dados aqui, né? O meu alias, o meu e-mail, o apelido e algumas informações que eu posso estar alterando aqui também. Aqui no menu esquerdo, você tem essa opção de idioma e fuso horário. Vocês vão clicar aqui, ok? E aí, nessas opções que vão abrir aqui para vocês, vocês não precisam mexer em mais nada, apenas no idioma, tá? Modifiquem aqui o idioma para inglês e dá um salvar. Beleza? Ele vai dar um refresh na tela e quando ele voltar já vai estar tudo em inglês. Certinho? Muito bem. Bom, a partir de agora a gente já consegue fazer o nosso tour aqui, tá? Então aqui eu tenho a barra de pesquisa rápida, né? Aqui em cima eu tenho o meu menu com os aplicativos, né? Com as aplicações que eu já tenho aqui dentro da minha org. Por exemplo, eu tenho aqui accounts, né? Que são as minhas contas. Então se eu clicar aqui eu vou conseguir ver todas as contas cadastradas aqui na minha org, né? Então, se eu clicar aqui, ó, e pedir para listar todos os accounts, esses aqui são todas as contas que eu tenho neste momento, tá? A qualquer momento eu posso adicionar uma nova conta, clicando aqui em New, tá? Posso fazer um import, ok? Clicando aqui em New, ele vai abrir a caixinha para que vocês consigam adicionar uma nova conta, tá? Então, só preencher aqui todos os campos bonitinho e salvar, ou salvar e adicionar um novo, certinho? Vocês podem pegar uma conta que já existe, por exemplo, clicar nela, e aqui vocês vão ver as informações dessa conta aqui. Você pode vir aqui em cima, ó, nesse menuzinho, e dar um edit e alterar aqui as informações dessa conta também, tá? E depois você salva. O que mais? Voltando aqui para a nossa listagem, né, de contas, ele vai trazer sempre as recentes aqui em cima, tá? Vou colocar aqui todas. E aí você pode, por exemplo, aqui, né, nessa conta, você tem esse botãozinho no final, que você também pode editar e você pode deletar ou trocar o dono, o owner dele, ok? Bom, muito bem. Eu tenho aqui, então, mostrei para vocês as contas, né? Tem aqui contatos também, que segue a mesma linha, né? Então, tem uma lista de contatos aqui que já estão cadastradas. Eu posso adicionar um novo contato, tá? A ideia aqui é a mesma, ele vai abrir uma janelinha aqui, um modal, e vocês podem preencher aqui com os campos e adicionar, né? E salvar esse carinha aqui para ele fazer parte aqui da sua listagem também. Você também pode clicar sobre ele
e editar, assim como você fez lá com a conta, tá? Então posso editar, deletar, trocar o owner, ok? E aí a gente tem casos, tem Chatter, nós temos aqui uma série de outras aplicações, né? Então se vocês clicarem aqui no App Launcher, por exemplo, eu posso buscar aqui por Opportunities, tá? Então, pelas oportunidades também, ó, tá listadinho aqui. Então, aqui vai aparecer uma listagem com todas as oportunidades que você tem aqui dentro do Salesforce, tá bom? Então, aqui ele vai fazer a listagem de todas as oportunidades. A manutenção, né, edição, na hora de deletar, todos eles funcionam da mesma forma, ok? Um ponto importante é que esses aplicativos aqui, por exemplo, se eu estou aqui em contato, esse cara aqui é um objeto, tá? Um objeto, né? Se vocês não sabem o que é objeto, pode dar uma olhadinha lá no nosso treinamento básico, né? Se você saiu lá do básico e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você pode ir lá no nosso treinamento básico que vai ter um vídeo lá falando sobre objetos dentro do Salesforce, tá? Então, contatos é como se fosse uma tabela, né, de um banco de dados, eu tenho lá contatos e para esses contatos eu tenho os campos. O que são os campos? Por exemplo, quando eu der um novo, eu tenho aqui o campo de telefone, eu tenho o campo de mobile, que é o celular, de e-mail, tá? Então, todos isso aqui são campos daquele objeto. E como é que eu faço para enxergar, para ver esses campos, né? Então, vocês vão clicar aqui nessa engrenagemzinha aqui em cima, ó, clicar aqui em Setup. E aí você vai ter o seu gerenciador de objetos, tá? Se você clicar aqui, então, ele vai trazer aqui todos os objetos. A gente estava falando de qual objeto? De contacts, né? Então, vou pegar aqui e vou fazer um filtro de contact. E ele vai trazer aqui para nós o objeto contact, certo? Cliquei nele, ele vai abrir o objeto para nós e para esse objeto eu tenho várias funções aqui, vários itens, né, nesse menu, que eu posso adicionar triggers, eu posso adicionar um flow triggers, eu posso adicionar e gerenciar os meus field sets e para este momento, o que mais interessa para nós é essa primeira opção aqui, que são os campos e relacionamentos, tá? Então, por aqui eu vou conseguir saber quais são os campos que tem dentro do objeto contato. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho o campo e-mail, tenho o campo fax, tá vendo? Eu tenho aqui o campo name, mobile, certo? E aí, a gente pode também adicionar um novo campo. Por exemplo, vou clicar aqui em new, e ele vai perguntar para mim qual que é o tipo do campo que eu quero adicionar. Bom, eu quero adicionar um campo do tipo texto. Texto simples, tá? Vou dar um next aqui. Aí eu vou dar um nome para ele. Então, esse aqui vai ser um campo para eu cadastrar o nome do meu pet. Então, o nome do meu animalzinho, ok? Aí ele vai perguntar quantos caracteres vão caber dentro desse campo, né? Desse campo texto. Bom, vai caber 100 caracteres, tá? Então, ele vai ser um campo com a label pet, né? O field name dele vai ser pet e o tamanho de caracteres dele vai ser 100. Feito isso, a gente vai dar um next aqui, avançar mais uma. Beleza, pode avançar aqui mais uma e salvar. A partir desse momento, ele vai criar para nós aqui, olha só, um campo pet, tá vendo? Reparem que aqui nessa coluna do field name, né, o nosso name desse campo que a gente acabou de criar, ele tem o underline C, que quer dizer que ele é um campo customizado, tá? Então, ou seja, é um campo que não existia aqui, que eu adicionei, tá? Então, podem ver que os outros campos são nativos do objeto, nativos do Salesforce que já estava aqui, tá? E toda vez que a gente tem o underline C, quer dizer que ele é um campo customizado, certinho? Então, isso tem que ficar aí bem claro para vocês, tá? Esse campo pet, a gente já criou ele aqui, ó. Se a gente voltar e ir lá nos nossos contatos, ok? E a gente for, por exemplo, vou clicar aqui na Rose, ok? Vou dar um edit aqui na Rose e vamos ver se o nosso campo pet já aparece aqui embaixo, ó. Tá aqui, tá vendo? Então aqui eu já consigo colocar, por exemplo, Peter. Então o nome do meu pet vai ser Peter. Vou salvar esse cara e pronto. A partir de agora a Rose já tem um campo pet ali com o nome de Peter,
certinho? Então, se a gente voltar aqui agora, né, e aqui em editar, a gente vai ver que a Rose tem um pet aqui chamado Peter. E eu posso modificar esse cara para Peter 2, salvar, e aí eu volto aqui e vou ver que essa alteração foi feita, certinho? Bom, então a gente acabou de criar aqui um novo campo, né, no objeto. A gente poderia ter criado um novo objeto também, mas a gente vai se conter aqui para esse vídeo também não ficar tão grande, tá? Bom, outro item, pessoal, que vocês precisam ver é o seguinte. Aqui, ó, no nosso App Launcher, eu tenho aqui os aplicativos, né? Então tem os aplicativos que eu tenho aqui na minha org, aqui dentro do Salesforce, tá? Então você pode, por exemplo, eu quero dar uma olhada aqui, por exemplo, nas oportunidades, opportunities. Aí vocês vão filtrar por aqui, certinho? A parte de instalação também de pacotes, vocês podem vir por aqui, né? Vai aqui em View All. Aí vocês vão clicar nesse botão aqui, ó, Visit App Exchange, tá? Visit App Exchange, ok? Clicou aqui em cima, ele vai abrir aqui um pop-up para vocês. Essa janelinha aqui, vocês vão clicar aqui em Apps. E aqui você consegue, por exemplo, adicionar quero trabalhar com DocuSign. Então, DocuSign e dá um Enter. Ele vai filtrar aqui para você, né, os apps que está aqui na Apple Store, na App Store, para que você consiga utilizar o DocuSign. Aí você vai ver o que você precisa, né, para o que o projeto aí pede para que você instale e utilize, ok? Então, para instalar também é bem simples, né? Só clicar em cima aí e preencher o que ele pede, né? E pedir para baixar e fazer a instalação. Em alguns casos vai pedir para vocês preencherem alguns campos, certo? Bom, um outro item aqui, pessoal, que a gente precisa passar é a parte de desenvolvimento em si. Por exemplo, eu preciso alterar uma classe Apex, né? Então, vocês vão clicar aqui na engrenagem, né, novamente. E aí aqui, ó, você tem o Developer Console, tá? Aqui no Developer Console, ele vai abrir essa outra janelinha para vocês. E aqui vocês conseguem fazer o quê? Bom, aqui vocês vão conseguir testar as suas queries, né? Então, comandos SQL, você pode digitar aqui e você vai ver isso funcionar, né? Por exemplo, se eu colocar aqui um select id, name from contact, tá? Contact. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou rodar esse cara, né? Então eu vou clicar aqui em execute, tá vendo? Ele vai trazer aqui para mim o resultado dessa consulta. Aí aqui, por exemplo, eu posso colocar um limite de 10, tá? Vou executar aqui de novo, ele vai me trazer só os 10, né? Então, aqui eu consigo digitar comandos SQL para poder montar minhas queries aqui, talvez testar, né, com o que eu vou utilizar ali dentro das minhas classes, para criar uma classe super simples, né? Então, você vai aqui em File, New, e aqui você pode criar uma nova classe, uma nova trigger, um Visual Force Page, tá? Então, a gente vai clicar aqui em Class, vou dar um nome para ela, né? Então, vai ser a minha classe de pets, por exemplo, tá? Uma classe de pet. Vou dar um OK. E ele vai criar aqui, ó, public class pet. Tá? Então já tem aqui uma classe que eu posso agora sair adicionando os meus métodos. Tá? E aí, nesse caso aqui, não se preocupem, tá? A gente vai ter aulas aí de Apex também, tá bom? Então vocês vão aprender a programar aqui dentro, tá? Depois que você criou essa classe pet, você já pode ver que ela já vai ser listada aqui, tá? Então se você clicar aqui na engrenagem, aqui em Setup, vem aqui na barra de pesquisa rápida, né? E digita aqui Class, né? Então tem aqui, ó, Apex Classes. E aí na listagem de classes que você já tem aqui dentro, você vai ter
a sua classe pet, tá? Então só eu vou clicar aqui na letra P. E aí tá aqui, ó, a classe que a gente criou. Então ela já é listada aqui, tá vendo? Então aqui a gente consegue também, né, editar essa nossa classe, se houver necessidade. Então você consegue fazer a edição dela aqui também e salvar, certinho? Assim como a gente também pode fazer essa edição lá no VS Code. Eu já mostrei isso aqui para vocês, tá? Então vocês podem fazer dessa forma também. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Deixa eu voltar aqui para minha home, ver se não ficou nada. Acho que o mais importante aí, né? A gente falou sobre objetos, a gente adicionamos um campo aqui naquele objeto, né? De contato. Mostrei para vocês aqui onde a gente consegue abrir a nossa Developer Console, né? Então, você consegue ali adicionar suas queries também, suas consultas via SQL. Você consegue adicionar novas classes, né? E brincando aí com a parte de programação, criando objetos, enfim, adicionando novos usuários, se vocês precisarem, né? Então aqui, user, ó, aí eu vou ter aqui uma lista de usuários, ok? Estou eu aqui como administrador, certo? Se eu vier aqui em editar, ele vai trazer aqui as minhas informações como usuário, tá? No caso eu sou System Administrator, então eu tenho poder de fazer o que eu quiser, né, dentro da org, porque eu sou um administrador, certo? Mas se você quiser, por exemplo, criar um novo usuário, tá? Você pode vir aqui e criar um new user, ok? Aí você vai, por exemplo, colocar um papel para ele aqui, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre papéis aqui também, né, dentro do Salesforce. A licença desse carinha aqui, então Salesforce Platform, o profile dele, né, um Standard Platform User, tá? Então vocês podem brincar aqui um pouquinho, tá? Com a criação de novos usuários também, configurar aí da forma que vocês achem melhor, tá bom? Vai ter um vídeo depois falando sobre isso aqui também, então a gente não vai se estender muito para o vídeo não ficar tão longo. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí dessa explicação, desse overview aí, curte o vídeo, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço, até mais.